Vamos lá, matemática objetiva, gente. Matemática básica, potenciação e radiciação, ok? Eu coloquei aqui inicialmente as seis primeiras propriedades de potenciação, tá? E a gente vai chegar a um total de 9 e fechando com a radiciação, ok? E o objetivo dessa nossa aula aqui é não só exemplificar todas essas propriedades, como muito melhor. Nós vamos demonstrar todas essas propriedades. Vamos fazer um estudo na essência, gente. Vamos entender o porquê dessas propriedades, vamos entender a ideia de potência na matemática, tudo bem? E o que é mais legal, no final, na última propriedade, quando a gente vai falando da propriedade da radiciação, nós vamos provar a importante propriedade da radiciação, ok? Não é uma demonstração muito comum de você ver nos livros de matemática, por exemplo, mas nós aqui no Matemática Objetiva temos sempre o objetivo, o compromisso com você. Vamos fazer demonstração de radiciação. Muito bom, gente. Atenção, vamos começar primeiro pela ideia de potência. A ideia da potenciação. Nada mais é, a potência foi criada na matemática, nada mais do que como uma forma de abreviar grandes multiplicações, né? Então você tem, por exemplo, em contas de análise combinatória, por exemplo, que, vamos jogar uma moeda 10 vezes, né? Cara ou coroa, qual é o número total de resultados que podem ter? A conta seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Cansei. Isso porque era para escrever o 2 10 vezes. Imagina que tivesse que colocar o 2 30 vezes. Daí criou-se a potência. A potência nada mais é do que você compactar a multiplicação da multiplicação de um número único. Então, simplesmente, a potência foi criada da seguinte maneira. Vamos pegar esse número 2 e aí vamos escrever aqui em cima, tá, a quantidade de vezes que esse 2 vai estar se multiplicando. Criou-se o expoente. Pronto. Isso é a potência, gente. Então, a potência nada mais é do que você compactar, simplificar qualquer quantidade de multiplicações aí que nós podemos ter, que pode ser desde um número até uma quantidade muito grande de números. Beleza? Aliás, na matemática, a própria multiplicação já tem essa função, né? Olha como é que as coisas são. A multiplicação, por exemplo, nada mais é do que compactar somas, né? Porque, por exemplo, se a gente pegasse 5 mais 5 mais 5 mais 5, isso aqui é a mesma coisa que pegar o 5 uma vez, né? E multiplicar por 4. Pronto. A multiplicação já é a compactação da soma. E a potência é a compactação da multiplicação. Beleza? Na matemática, só a título de curiosidade, já que a gente está falando de compactar operações, na matemática existe também o fatorial, né? Análise combinatória, o fatorial também tem a função de você compactar grandes multiplicações. Até aí tudo bem? Beleza? Então vamos lá, gente. Pode ser vários números, podem ser 4, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1. Então a gente já começa com a propriedade do expoente 1. Gente, se você simplesmente, nessas grandes multiplicações, você vai botar um termo só, o expoente é 1, então ele vai dar o próprio número. Está provada a primeira propriedade da potenciação. Até aí, beleza? Vamos dar um conferezinho aqui, tudo no esquema, vamos embora! Segunda propriedade de potenciação. Opa, essa é muito famosa, gente. Vocês já bateram o olho e falaram, meu Deus, quantas vezes eu precisei dessa propriedade? Perfeito. Essa propriedade é a famosa multiplicação de potência de mesma base. E a matemática manda a gente fazer o quê? Manter a base e somar os expoentes. Vamos simplesmente exemplificar primeiro. Zimmermann, eu me deparei com essa conta aqui, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 7. Beleza, beleza, beleza. A matemática manda a gente fazer o quê? Manter a base e somar os expoentes. Aqui tem 7, somou com 5, dá 12. Pronto, fizemos uma aplicação da propriedade número 2. Agora, qual é a aplicabilidade? Desculpa. Qual é a demonstração dessa propriedade? E se você parar para pensar, olha só,
Quem não domina essa propriedade aqui, faria um caminho mais longo para chegar nesse resultado. Faria o quê? Pegaria esse 2, multiplicaria 5 vezes. Beleza? Aí já desmembrou aqui. Aí você ia pegar esse 2 e ia botar 7 vezes. Ó. E depois você ia fazer a potenciação. Então ia ficar 1, 2, 3, 5, mais 7, 12. Então você ia fazer... Tem necessidade de desmembrar isso para depois chegar a esse valor? Não! Então essa propriedade é para você simplesmente ganhar tempo, né, gente? Esse 2 aqui vai aparecer 5 vezes multiplicando, esse 7 vai aparecer... esse 2 vai aparecer 7 vezes multiplicando. Vai dar, obviamente, 5 vezes o 2, mais 7 vezes o 2, isso vai dar 12 vezes o 2. Então, basicamente, basta você manter a base e somar os expoentes. Faz sentido isso, gente? Beleza? Muito bom. E aí, divisão é parecido, né, professor? É. A terceira propriedade da potenciação diz o seguinte, ó, se a multiplicação você mantém a base e soma os expoentes, a divisão você mantém a base e subtrai os expoentes. E muita gente aceita isso como uma verdade, está decorado, acabou e acabou. Não, gente, vamos pensar, vamos entender por que acontece isso. Todas as explicações são muito simples. Vamos apagar esse nosso rascunho aqui. É sempre bom vocês saberem a origem do processo, tá? Sem decorar, vamos entender. Gente, vamos pegar aqui um caso, né? Vamos botar agora uma basezinha 3 para dar uma variada, né? 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 3. Beleza. Muita gente fala assim, ih, caramba, tem que descobrir esse valor para depois fazer de... Nada disso. Nada disso. O que a gente vai fazer aqui primeiro é aplicar a propriedade rápida. A propriedade diz pra gente o seguinte, ó. Divisão de potência mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Acabou. Aí isso aqui vai dar o famoso 27, 3 ao cubo. Beleza. Lógico que não precisa você fazer esse valor, depois fazer esse valor e fazer a divisão para dar 27. Vem aqui. Propriedade rápida. A propriedade foi feita para acelerar o processo. Agora, por que dá certo isso? Olha como é que a explicação é simples, gente. Toda divisão é uma fração. Sim ou não? O próprio símbolo da divisão é uma fração. Estão percebendo? Numerador e denominador. Então, basicamente, a gente vai fazer uma fração em que o 3 elevado a 6 vai estar no numerador. Eu vou dar até uma desmembradazinha nele, hein? Custa nada, ó. Ou seja, o numerador é essa potência aqui, que eu desmembrei. E o denominador é o 3 ao cubo, ou seja, a multiplicação do 3, 3 vezes. Beleza, beleza, beleza? Vamos sair simplificando, esse com esse, esse com esse, esse com esse. O que sobrou, gente? 3 ao cubo, pode confiar, vem aqui direto, mantém a base, subtrai os expoentes, que o resultado vai dar o mesmo. Tranquilo? Essa foi a terceira propriedade da potenciação. Vamos para a quarta, outra também muito famosa, gente. Quem nunca se deparou com uma questãozinha de matemática que a gente tinha que trabalhar com essa propriedade? Potência de potência. A matemática diz pra gente o seguinte, ó. Quando você tiver uma potência elevada a um expoente, basta você manter a base e multiplicar os expoentes. Aí já tem um perigo muito, grande. Muitos alunos simplesmente confundem essa segunda propriedade com essa quarta propriedade. É parecida, hein? Aqui mantém a base e multiplica os expoentes, aqui mantém a base e soma os expoentes. Vou explicar para vocês por que multiplica, para vocês nunca mais caírem nessa cilada de confundir essas duas propriedades. Bem, vamos botar aqui um exemplo, vou botar 2 elevado a 3, ok? Tudo isso elevado a 4. A matemática fala para gente, meus queridos, mantenha a base, multiplica os expoentes, que você já vai ter essa potência. Acabou. Por que dá certo isso, gente? Por um motivo bem simples. O expoente 4 significa que isso aqui, ó, a potência com o expoente 4 significa que isso aqui tem que ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então fica, se a gente não souber essa propriedade, a gente teria que vir por aqui, né? 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. E aí você vem nessa daqui agora, que a gente já demonstrou,
mantém a base e soma os expoentes. Ó, 6, 9, 12. Acabou. Dá no mesmo, né? Tem necessidade de desmembrar aqui? Não. Vem direto nessa propriedade. Com isso está provada a quarta propriedade de potenciação. Potência de potência, mantém a base e multiplica os expoentes. Show! Essas duas aqui são muito parecidas, tá? E elas também, vira e mexe, aparecem questões e alguns alunos dão uma travada, falam assim, posso fazer isso? Não posso? Não sei. Cuidado, porque isso aqui, gente, é uma multiplicação. Se tivesse um sinal de mais ou de menos, ia cair em binômio, né? Número binomial, binômio de Newton. Ou então se caísse num expoentezinho 2, seria produto notável. Não é. É uma multiplicaçãozinha, vai ser muito mais fácil. Então, quando a gente tiver, vamos lá, quando a gente tiver um produto de 2 ou mais números elevado a um expoente qualquer, a gente pode pegar esse expoente e colocar individualmente para cada termo dessa expressão. Então, o A vai levar o expoente M e o B vai levar o expoente M também. Mantém essa multiplicação. Zimmermann, por que dá certo isso? Vamos provar. Olha aqui. Vamos pegar um exemplo, hein? 2 vezes 3 elevado a 3. Pronto. Gente, nesse caso aqui, a matemática fala pra gente, tranquilo, ó, vem no 2 ao cubo, multiplica, vem no 3 ao cubo. Tudo bem? Seria até aí o 8 vezes 27. Não precisa nem fazer essa conta. Vamos provar por que isso aqui é exatamente isso. Se você tem um expoente 3, é porque esse produto que está dentro do parênteses, ele tem que repetir na multiplicação 3 vezes ele. Então é 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Sim ou não? O 2 aparece quantas vezes? 3 vezes. Bota o expoente 3. Já foi. O 3 aparece quantas vezes? 3 vezes já foi, ó. Mesma coisa. Então pode confiar. 2 ou mais números elevado a um expoente qualquer, pode pegar esse expoente, colocar em cada um deles e mantém a multiplicação. Beleza? E para fechar o nosso primeiro bloco, tá? A sexta propriedade, gente, é muito parecido, né? Se simplesmente você tem a fração, você vai fazer a mesma coisa. Você vai botar isso aqui para o numerador e esse para o denominador. Vou botar aqui um exemplo bem parecido, ó. Se tiver 2 terços elevado a 4. Basta você botar 2 elevado a 4 e botar o expoente para o denominador também. Acabou. Essa já está compactado isso. E por que dá certo? Mesma coisa, gente. Essa fração está com expoente 4, é porque essa fração, pelo caminho mais longo, vocês teriam que fazer isso. Ó. Sim ou não? O 2 aparece 4 vezes e o 3 aparece 4 vezes. Mesma coisa, né? Então, pode confiar tranquilamente nessa propriedade. Beleza? Esse foi o primeiro bloco de propriedades, né, da potenciação. Estamos caminhando firme. Vai vir agora umas propriedades bem interessantes, tá? Bem famosas. E daqui a pouco a gente chega na radiciação. Beleza? Vamos lá, voltando aqui para o nosso segundo bloco. Vamos dar continuidade às nossas propriedades de potenciação e aqui no final, ó, já estão enxergando, né, a nossa querida e famosa e tão preciosa e importante, valorizando, né, radiciação. Beleza, vamos lá, faltou então pouco, hein, já fizemos a demonstração das 6 primeiras e agora vamos para a 7ª propriedade e essa aqui é muito famosa. Expoente negativo. Essa aqui, muito aluno sabe, né? Já fizeram muitas questões disso, mas não tem a mínima ideia por que acontece isso. Professor, por que quando você tem um expoente negativo, você bota 1 no numerador e pega essa potência, joga para o denominador e troca o sinal? Eu decorei isso, sempre deu certo e vamos embora e nunca perguntei por quê. Vamos entender? Vamos entender por que dessa propriedade. Gente, vamos botar um exemplo aqui? Vamos botar um exemplozinho aqui. Vamos na base 2, que é só tranquilidade. Vamos botar aqui um 2 elevado a menos 3. Até aí, tudo bem? Bem, a matemática diz pra gente o seguinte. Bota 1 aqui no numerador, joga essa potência aqui para baixo que o expoente vai mudar de sinal. Acabou! Temos aí 1/8. Vamos até dar uma finalizada nessa resposta.
Beleza. Gente, por que a gente pode fazer isso aqui? Esse caminho aqui é o rápido, né? É o atalho. Mas na prática, vamos botar uma demonstraçãozinha aqui. Isso é como a gente tivesse, na verdade, por exemplo, o 2 elevado a 2, certo? Dividido por 2 elevado a 5. Sim ou não? Porque a gente já sabe, naquela propriedade lá que a gente já trabalhou, que divisão de potência de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. A gente sabe que 2 menos 5 dá menos 3. Até aí tudo bem? Zimão, por que você fez isso? Porque eu quero reescrever essa potência dessa forma, para mostrar que dá isso aqui. 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado a 5 é uma fração, sim ou não, gente? Divisão. Pega esse 2 desmembra, 2 vezes 2. Pega o 5 desmembra, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pronto, agora simplifica. Corta esse com esse, corta esse com esse. O que sobrou, gente? Aqui em cima não sobrou nada, sobrou 1. Né? Sobrou 1, na verdade. Você pode multiplicar 1 aqui, não vai alterar nada. E embaixo sobrou o quê? 2 ao cubo. Deu para entender por que a gente pode fazer isso? Então, simplesmente, quando a gente tiver um sinalzinho negativo aqui, o que a gente faz? Bota 1 no numerador, traz essa potência aqui para baixo, que o expoente muda de sinal. A demonstração está feita. Beleza? Bem, vamos lá para a propriedade 8. Essa propriedade é derivada dessa, hein? Então, quando a gente tem, vamos lá, essa aqui. Quando a gente tem uma fração elevada ao expoente negativo, o que a gente faz? Olha que situação interessante. Basta fazer uma coisa muito simples. Basta você inverter essa fração que o expoente muda de sinal. Somente isso. Professor, por que isso dá certo? Vamos lá, vamos simplesmente mostrar, gente, através dessa propriedade 7, que a 8 ela funciona tranquilamente, tá? É bem legal isso, né? Porque assim, quem não sabe essa propriedade, dá uma volta maior. Exemplo, vamos supor que a gente tenha 2/3 elevado ao quadrado. Pronto. Opa, perdão. Vou botar menos 2. Tá bom? Vamos pensar nessa situação aqui. Quem não sabe essa propriedade, porque a propriedade é simples, inverte aqui a fração que o expoente muda de sinal. Então isso aqui a gente sabe obrigatoriamente, matematicamente, vale isso aqui, tá bom? Inclusive você pode botar aqui 9 sobre 4, beleza? Se a gente não souber essa propriedade, olha a volta que a gente daria para chegar aqui. O expoente é negativo, então o que a gente faz? A gente pega esse valor, bota o numerador 1, aí pega essa potência e joga ela aqui para baixo, não é? Aí ficaria o quê? 2/3 elevado a 2. Muda de sinal quando a gente joga para baixo, que é essa propriedade aqui. Até aí tudo bem? Beleza. Aí a gente vai usar uma outra propriedade que a gente já viu, né? Há pouco tempo, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Sobre 3 ao quadrado. E quando a gente tem uma fração no denominador, a gente multiplica invertido. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 3 sobre 2 ao quadrado. E assim a gente pode voltar, né? Assim como a gente pode jogar os expoentes para cada um deles, a gente pode, na verdade, trocar. Esse 1 aqui não faz diferença, né? Então vai ficar 3 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Bateu? Bateu. Aí a gente finalizaria 9 sobre 4. Dá um trabalho danado, né? Então essa propriedade é excelente. Viu que a fração, gente? Viu que é uma fração elevada ao expoente negativo? Não precisa fazer esse troço todo aqui, não. Vem direto aqui, ó. Inverte a fração que o expoente fica positivo. Ganha muito mais tempo. Belíssima propriedade, né? Show! Vamos para... Tá chegando... Ih, gente... Muita gente deve estar estranhando, falando assim, pô, professor, você colocou essa famosa propriedade na posição número 9 das propriedades, você deixou... Na verdade, eu deixei por último na de potenciação. Por quê? Porque eu vou fazer a demonstração dessa fórmula aqui usando propriedades que a gente, né, anteriores. Então, eu botei nessa posição mesmo. E por que essa propriedade é muito famosa? Porque essa é a famosa propriedade do quê? Todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Professor, por que todo número elevado a zero é igual a 1? Essa é uma pergunta muito legal. Professor, porque é. Porque todo mundo diz que é, e quem sou eu para dizer que não é? Vamos lá. Todo número elevado a zero,
eu posso generalizar, em vez de botar zero, eu posso botar, por exemplo, uma subtração de dois valores iguais, tipo m menos n. M menos m, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a elevado a m vezes a elevado a menos m, sim ou não? Multiplicação de potência minha base, mantém a base e somos os expoentes, ficaria isso aqui. Mantém essa potência aqui, e quando o expoente é negativo, a gente bota 1 e bota no denominador, beleza? Inclusive, ó, já que tem uma fração aqui, eu posso transformar isso numa fração também. Você pode botar o denominador 1 em qualquer número, beleza? Então, o que a gente faz agora? Ó? Multiplicação de fração, multiplica em cima, multiplica embaixo. E qualquer fração que o numerador é igual ao denominador, vale quanto, gente? 1. Está demonstrada essa propriedade. Todo número elevado a zero é igual a 1. Simples assim. Beleza? E com isso a gente fecha as propriedades de potenciação. Muitas delas vão ser muito recorrentes, tá? E todas são muito úteis. Agora chegou a hora da gente falar da propriedade assim, mais difícil, com certeza, que é exatamente a radiciação. Radiciação que vem exatamente do termo radical. O radical é exatamente esse símbolo matemático. E temos muito que falar sobre ele. Vamos demonstrar essa... Primeiro eu vou citar essa propriedade, tá? Eu vou exemplificar e aí a gente vai demonstrar. Bem, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, gente. Como que vocês viram essa propriedade pela primeira vez, né? Muito provavelmente vocês já viram essa propriedade. E tem uma forma muito lúdica, muito bonitinha da gente poder relembrar isso. Então, essa aqui é a famosa propriedade da fração no expoente. Quando a gente tiver uma fração no expoente, uma potência com expoente fracionário. Quando o expoente for fracionário, a gente vai transformar isso no radical. E aí, quem lembra dessa? Imagine que você tem um solzinho aqui, tá? Você tem um solzinho aqui bonitinho. Vamos botar esse sol, né, de vermelho, ó. Tem um solzinho aqui, aí tá jogando os raios solares. Aí olha só que essa essa formulazinha, a gente pode falar de forma muito legal o seguinte, ó. Bem, esse valor está aqui dentro, né? Quem está no sol vai para a sombra. Então, no caso, o radical vira uma cabaninha. Olha que bonitinho. E quem está na sombra, essa barra da fração, é como se fizesse a sombra para o N. Quem está na sombra vai para o sol. Pronto, acabou. Essa é a aplicação. Desculpa, não é uma aplicação, né? Isso é, na verdade, uma forma de você lembrar dessa propriedade. Então, quando você tiver uma potência com expoente fracionário, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Beleza? Exemplo clássico. Expoente meio. Expoente meio é raiz quadrada, gente. Se a gente tiver, por exemplo, 4 elevado a meio, o resultado disso dá 2, porque isso aqui vai ficar um radical, tá? Esse número vem para dentro da raiz. Esse número aqui, ó, que é o 2, vem para cá e o 1 vem para cá. Pronto, raiz quadrada de 4 vale quanto? 2. Expoente meio é sempre raiz quadrada. Expoente 1/3, por exemplo, ó, quanto é 27 elevado a 1/3? Isso dá 3, porque isso aqui é a raiz cúbica de 27 elevado a 1, beleza? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, então isso dá 3, beleza? Professor, lembrei, tá? Usamos exemplos, show, mas por que isso? Essa demonstração era muito interessante, gente. Por quê? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu apagar esse rascunho aqui, olha só. Vamos entender por que um radical vira, por exemplo, uma potência com expoente fracionário. E aí vamos, e na essência, perdão, gente. Vamos na essência da palavra raiz quadrada, né? Raiz, porque na verdade, vamos falar da raiz quadrada, a gente pode até falar da raiz cúbica e depois todas as outras vão ser derivadas desse processo. Vou falar da raiz quadrada então. O termo raiz quadrada vem da geometria. É a raiz de um quadrado. O que significa, por exemplo, essa expressão aqui, ó, raiz quadrada, a gente não lê dessa forma, raiz quadrada de 4. Na prática, gente, isso significa o quê? Tem um quadrado, raiz quadrada, tá vendo? Então, quadrado. Qual é
a raiz, ou seja, qual é a origem, tá? Qual é a base de formação de um quadrado de área 4? Essa é a pergunta. Então a tradução de raiz quadrada de 4 é qual é o lado, tá, de um quadrado de área 4. Repetindo, hein? O que significa raiz quadrada de 4? Qual é o lado de um quadrado de área 4? E aí a gente sabe, raiz quadrada de 4, professor, eu sei, vale 2. Perfeito, porque realmente se você tiver um quadrado de lado 2, 2 vezes 2 dá 4. Deu para entender? Então essa simbologia, tá? Inclusive a título de curiosidade, né? Esse símbolo do radical ele lembra muito o Rzinho minúsculo, né? E não é à toa não, gente. A palavra raiz em latim é radix, né? Então a gente fala esse R tanto serve para a palavra raiz na língua portuguesa como no latim também. Então a matemática usou exatamente essa letra R de raiz, de radix, enfim. E aí uma coisa muito interessante tá, professor, outros casos, o que significa raiz quadrada de 25? É o lado de um quadrado de área 25. Professor, eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5. Perfeita, porque realmente um quadrado de lado 5 vai ter a área 25. Olha que beleza. Só que agora vem uma coisa legal. Por enquanto eu não mostrei nada disso, né? Eu botei 4, eu botei 25, eu botei quadrados perfeitos. Vamos agora colocar um número que não seja um quadrado perfeito. Pode ser. Vamos botar então aqui, por exemplo, um quadrado, um quadrado, só que a área dele vai ser 3. E agora? E agora, gente? Qual é o lado de um quadrado de área 3? Existem 2 números que multiplicados dá 3. E esse número é o que a gente quer saber. Que na prática, aritmeticamente, seria, se a gente estivesse perguntando isso aqui, qual é a raiz quadrada de 3? Mesma coisa, isso aqui é a mesma pergunta. E aí você fala assim, professor, caramba, tô pensando aqui, mas não tá saindo nada não. Aí você tem que partir para o seu conhecimento de multiplicação de potência. Olha aqui, eu vou apagar essa interrogação e vou escrever a resposta. 3, que a gente só está pensando em números inteiros, né? Só está pensando em números naturais, não vai sair do lugar. Se a gente pegar, por exemplo, o número 3 e botar o expoente meio, resolvida a questão. Porque se a gente multiplicar essas duas potências, a gente sabe que multiplicação de potências de mesma base mantém a base e somos expoentes. Gente, quanto é que é meio mais meio? Dá 1. Pronto, acabou. Então, o produto desses dois lados, desses dois números são iguais e o produto dele dá 3. Então, peraí. A raiz, o lado de um quadrado de área 3 é 3 elevado a meio. Né? A raiz de 3, então, essa pergunta é a mesma, né? Qual é o lado de um quadrado de área 3? 3 elevado a meio. Provei. Quem está na sombra aqui vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra ou vice-versa. Por isso que acontece essa situação. Deu para entender isso, gente? Ou seja, a raiz quadrada, ela é um conceito geométrico. Assim como a raiz cúbica. O que é a raiz cúbica de 27? É a aresta de um cubo de volume 27. Se você pegar, por exemplo, um cubozinho aqui, beleza? Aí você fala assim, esse cubo aqui tem volume 27. Né? O volume dele é 27. Qual é a raiz cúbica de 27? É a raiz do cubo, né? Qual é o lado, qual é a aresta, né? De um cubo que vai dar volume 27. Aí é a raiz cúbica de 27. Tudo bem? E aí, da raiz quadrada, da raiz cúbica, aí a aritmética parte, né? Aí sai já do conceito geométrico e a aritmética usa isso para raiz quinta, raiz sexta, porque geometricamente a gente vai ficar maluco se ficar tentando pensar, né, em 5 dimensões aí, enfim, aí vai ser um cálculo aritmético. Qual é a raiz sexta de um número tal? É um número que, multiplicado por ele mesmo 6 vezes, vai dar o número tal. E aí a aritmética se aposta desse conceito que é geométrico. Muito legal, né, gente? Então, a partir de agora,
Quando alguém chegar para você e falar assim, como é que é aquela propriedade mesmo? Quem está no sol vai para a sombra. Pô, bem legal isso, tá? É bom para lembrar. Mas agora você já sabe a história, de onde surgiu essa propriedade. Então, sempre quando tiver uma potência com expoente fracionário, gente, isso vai virar um radical, que na verdade esse conceito aqui, ele é geométrico. Bem, com isso, gente, a gente apresentou todas as 10 propriedades de potenciação, né, e a radiciação, ok? E agora é muito importante você ficar ligado na nossa próxima aula da matemática básica. Lembrando, gente, toda quarta-feira, aqui no Matemática Objetiva, no nosso canal do YouTube, é matemática básica. Toda quarta, gente. Quer fazer aí? Tá começando o teu estudo de matemática. Tá retomando os teus estudos de matemática, tá querendo revisar conceitos, vem toda quarta-feira aqui no canal do YouTube, do Matemática Objetiva, Matemática Básica. Fica muito ligado, gente, porque na próxima aula nós vamos trabalhar, nós vamos dar continuidade à ideia de radiciação e a gente vai trabalhar um conceito muito importante, que são as racionalizações, beleza? Acompanha com a gente aí, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, Matemática Objetiva. Valeu, galera!